momento muito especial, né? Assim, a gente vê uma iniciativa privada, um sentimento, um casal, uma iniciativa de uma área protegida que é uma reserva particular na Serra. A gente foi para o turismo de sol e praia, um turismo de massa, uma outra escala, né? Uma escala de resíduos assim muito maior, e como que o processo de transição, de negociação, como é que isso é difícil até se alcançar, né? O lixo zero, a redução muito expressiva. E aí a gente cai numa associação de moradores. Otávio, eu já tinha lido muitas coisas sobre o Vale Encantado, mas eu fiquei muito emocionada. É o entorno do Parque Nacional da Tijuca. Então aqui a gente está numa APA, uma RPPN, uma consultoria ambiental numa orla, que é uma APP, né? É uma área ambiental muito importante para a proteção da natureza. E aí a gente cai no entorno de um parque nacional, que é um dos 3 primeiros grandes parques nacionais do país, né? Então, acho que muitos inspirados, eu vou chamar a Karen, que vai trazer um olhar assim da área pública. A Karen é servidora pública do município de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, desde 2011, e atua em projetos na área ambiental. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. É um privilégio estar aqui. Estou muito feliz, porque esse evento é muito importante. Estou feliz de aprender tanta coisa com pessoas tão especiais como vocês. E eu tenho uma grande missão aqui hoje, né? Como única representante de prefeitura, venho aqui falar, então, um pouco sobre a nossa obrigação, enquanto poder público, de fazer algo, de fazer ações, de ter projetos, de ter programas na área ambiental, na área de gestão de resíduos. Então eu venho apresentar o nosso case lá do município de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Pode passar. Gente, quem sou eu, né? Sou técnica em meio ambiente, me formei em engenharia química, fiscal de meio ambiente desde 2011. Então, a minha atuação, de fato, concursada lá no município, é como fiscal. Mas, com essa inquietação de achar que a gente tem que fazer um pouco mais, a gente não pode ficar só no básico, e o que as prefeituras fazem, no geral, é o básico, aquilo que tem obrigação de fazer, e difícil ir um pouco além, né? Então, trazendo comigo alguns colegas que pensaram dessa forma também, nós buscamos, então, uma maneira de fazer educação ambiental na prática, porque isso é difícil, muito difícil, e depende de recursos. Então, a gente foi atrás desses recursos e buscamos, então, implementar programas lá no nosso município. Também quero falar que eu sou mãe do Theo, um menino de 1 ano e 2 meses, que está aí começando, né, a explorar esse mundo. Pode passar. Venâncio Aires, capital nacional do chimarrão, fica então a 130 quilômetros de Porto Alegre, tem aproximadamente 71 mil habitantes e é praticamente do tamanho de Friburgo. Pode passar. Os atuais gestores são o Jarbas da Rosa e a Isaura Landim. Pode passar. Venâncio tem coleta seletiva desde 99, pessoal. Toda a área urbana é coberta por coleta seletiva. Nós temos um Conselho de Meio Ambiente ativo, usina de triagem operada por cooperativa de catadores. Temos uma Secretaria de Meio Ambiente com vários técnicos na parte de fiscalização de licenciamento. E agora nós temos o Programa Biodigestores nas escolas, nós temos o Programa de Compostagem Doméstica e o IPTU Verde, que por lei, né, foi regulamentado, está funcionando muito bem. Claro que temos muitos problemas, mas eu entendo, estamos num caminho certo. E antes de continuar, pessoal, eu só quero fazer uma provocação aqui para vocês irem refletindo, para a gente voltar lá no final, na minha pergunta. Se vocês acham que as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas no nosso país, nas nossas prefeituras, estão legais, se elas são efetivas, se elas são concretas, se elas são contínuas. São ou não são? Falem depois, tá? Podemos passar.
Então, o programa Biodigestores nas escolas e o programa de compostagem doméstica são políticas públicas de valorização da matéria orgânica. E eu entendo, a equipe entende, que eles têm um potencial de transformação de ideias e de atitudes. Como foi falado muito bem desde ontem, hoje na mesa de compostagem, né? Pode passar. Todas as fotos aqui são do nosso programa, tá, pessoal? Então, o que a compostagem faz? O que a valorização da matéria orgânica possibilita? Promove a educação ambiental na prática, gente. Não é só falar, é fazer, é mostrar, é conviver com isso no dia a dia. Estimula, então, o reaproveitamento dessa matéria orgânica, fomenta a separação adequada dos resíduos. No momento em que se faz compostagem, automaticamente você vai separar melhor o seu resíduo. Gera economia na destinação dos resíduos. Lá no nosso município nós enviamos para o aterro sanitário, que fica a 130 quilômetros. Imaginem o custo disso, né? Então, tem economia, possibilita o adubo orgânico e possibilita, então, economia de gás, que é o caso dos biodigestores. Pode passar. Gente, esse aqui é o nosso banner do programa Biodigestores nas escolas, tá? Demonstra ali, então, uma pessoa indo até o biodigestor, levar o seu resíduo orgânico, e esse biodigestor, ele vai fazer a transformação dessa matéria orgânica, que pode ser qualquer tipo de comida, de qualquer sobra de resíduo de alimento, um pouquinho diferente da compostagem, pode gordura, pode sal, pode qualquer tipo de resíduo, com exceção de cítricos em excesso. Tem então a transformação em gás, que é utilizado para fazer a merenda escolar, e também do adubo líquido. E são 22 escolas que serão contempladas. Até o momento nós temos 12 biodigestores instalados e serão instalados mais 10 unidades, provavelmente até fevereiro do ano que vem. As escolas que ainda não receberam foi porque elas não tinham um espaço adequado para receber até então. Elas precisaram passar por um processo de cercamento no local onde seria instalado e também de nivelamento de solo. Tudo isso, quando se fala em área pública, não é ir lá contratar uma empresa e fazer. Infelizmente, tem todo o processo burocrático de licitação. Em função da pandemia, tivemos licitações frustradas, então demorou um pouco mais, né? Pode passar. Então, pessoal, qual a primeira coisa que a gente fez para iniciar esse programa? Visitar as escolas, apresentar a proposta e ver quem realmente estava disposto a participar. Porque ontem, como foi falado aqui, não adianta obrigar ninguém a fazer as coisas. A gente precisa da colaboração. Então, nós fomos até as escolas apresentar a proposta e, para nossa felicidade, tivemos uma grande vontade, uma demonstração de vontade, de interesse em participar. E a gente precisou ver se as escolas tinham espaço físico, né? Porque nem todas têm locais para isso, porque um biodigestor ocupa um espaço. O maior deles ocupa em torno de 3 por 6. Então, é um espaço significativo, tudo isso precisa ser avaliado. A gente precisa de incidência solar no local também, né? Tem alguns detalhes importantes para serem avaliados. Pode passar. Então, para começar, depois de todo o processo, escolhe as escolas, faz a licitação, compra os equipamentos, a gente então passou para a fase de instalação. Limpeza e nivelamento dos terrenos, pode passar. A instalação do biodigestor. Aqui vocês já podem ver que o biodigestor que nós temos lá é da empresa Home Biogás, é uma empresa israelense, que então ganhou a licitação. Esse equipamento, então, ele é instalado a partir da inserção de esterco bovino e água. O menorzinho vai em torno de 250 litros de esterco e o maior 600 litros de esterco. Pode passar. Esse aqui é o equipamento maior.
O menor pode receber até 4 quilos por dia de resíduo orgânico e o maior pode receber até 10 quilos por dia de resíduo. Ali então a equipe da secretaria, eu, barrigudinha de colete, ajudando a colocar a areia na parte de cima, que serve para fazer pressão na câmara de gás. Pode passar. E aqui a gente tem então a ativação do sistema, tá, pessoal? Na primeira imagem, vocês veem que ele está baixinho, né? Na segunda, ele já está inflado. O que tem ali dentro é gás. A partir do momento que se tem a primeira produção de gás e se faz o teste de chama no fogão que vem junto com o equipamento, é possível então começar a alimentar esse biodigestor todos os dias. Pode passar. Então, a gente passou para as escolas também balanças, lixeiras, baldes, tudo que elas precisavam para fazer esse processo da forma correta. Então, elas fazem a pesagem e vão lá e fazem a inserção desse resíduo orgânico, que é super simples, pessoal. Logo, quando elas olharam o equipamento, pensaram, nossa, e agora? Será que a gente vai dar conta? Porque quem faz isso são as agentes escolares, aquelas que trabalham lá na cozinha. Eu sempre digo que elas são as grandes protagonistas, né? Elas que entendem como se mexe no biodigestor, que são elas que fazem isso diariamente. Elas e eles, né? Então aqui a gente tem uma demonstração disso. Pode passar. A capacitação é uma questão muito importante. Ela é feita tanto quando o biodigestor é instalado, quanto depois, quando ele já produz gás, então começa a inserção dos resíduos, nós voltamos na escola para fazer essa demonstração também. E a gente faz todo o acompanhamento, né? Depois surgiu algum problema, surgiu alguma dúvida, a gente está ali ajudando para que isso aconteça de modo efetivo. Pode passar. E isso que eu estava falando para vocês é com as agentes escolares e com as professoras, né? Porque elas precisam aprender a usar o equipamento, a importância dele, aprender tudo que está envolvido com isso. Porque também é valorização de matéria orgânica, é redução de custo lá no final, na destinação. Então os professores precisam compreender para poder passar na sala de aula. Porque isso não precisa ser falado só na biologia, por exemplo, ou em química. Biodigestor pode ser tema de aula de português, pode ser tema de aula de matemática, que calcula quanto que a gente está economizando, deixando de mandar aquela sacolinha de resíduo orgânico para o aterro sanitário. Então a gente motiva isso, motiva a falar sobre desperdício de alimento, motiva a falar sobre nutrição, sobre vários assuntos. Inclusive, para o ano que vem, nós vamos listar 22 temas para que as escolas sorteiem, cada uma faça um projeto sobre algum tema específico dessa área. Porque a gente pode pensar em muita coisa que envolve isso. E todas essas escolas também são motivadas a fazer compostagem, tá, pessoal? Para fazer comparação. Como é a compostagem? Como é a biodigestão? Qual a diferença? A biodigestão é anaeróbia, né? O que pode em um, o que pode em outro. E a compostagem é muito importante também, porque em casa as pessoas fazem compostagem, né? O biodigestor, ele é uma realidade da escola. E ele é muito legal, porque é aquele equipamento gigante que está ali, o aluno está passando todo dia ali vendo. Ele não consegue não ver aquilo ali, não consegue não ficar curioso. E não é só o aluno, né? Deixa curiosos os professores, os agentes escolares e a comunidade, que também acaba se envolvendo nisso, né? Pode passar. A gente tem algumas fotos aqui das atividades de educação ambiental, pode passar. Os projetos lá já tiveram várias premiações, pessoal, foi bem legal, pode passar. Aqui é o biofertilizante, que é doado para a comunidade, tá? Pode passar. Aqui também, os projetos lá estão sendo feitos, por exemplo, assim, com plantio na escola de alface,
com comparativo de uso de biofertilizante em uma horta e em outra não. Para tomate e para alface foi desenvolvido em escolas diferentes. Pode passar. Gente, tô louca aqui que só tem 5 minutos ainda, tá? Tem que falar de todo o programa de compostagem. Pode passar. Biogás, então, né? Vocês já entenderam que tem toda a parte de economia também. Pode passar. Esse aqui é o nosso programa de compostagem doméstica, pessoal. Essa imagem é uma cuia, tá? Uma cuia lá da capital do chimarrão, vestida com o nosso colete que a gente usa no dia a dia para desenvolver as atividades. Falando então das composteiras domésticas. Nós distribuímos gratuitamente para a comunidade 2.051 composteiras domésticas, tá? Isso são 2.051 famílias, o que representa de 8 a 10 mil pessoas envolvidas. Pode passar. Nós fizemos todo um trabalho de educação ambiental antes de divulgação para falar sobre compostagem, porque a comunidade não sabia muito o que era isso, né? Então, primeiro se fala o que é, desperta o interesse e faz as inscrições. Nós não sabíamos o que ia acontecer. Quando a gente começou com as inscrições, foi fantástico, foi inspirador, porque as pessoas realmente vieram atrás, queriam saber, queriam se inscrever, já vinham antes de abrir as inscrições para saber sobre o programa. Então foram 2.561 pessoas que se propuseram a participar do programa. Então nós nem tivemos composteiras para todas. Ou seja, para o ano que vem a gente pretende ampliar o nosso programa para que mais pessoas possam então vir a participar. Próximo. As composteiras são então de 15 litros algumas, né? A gente comprou algumas para quem mora em apartamento, que queria algo menorzinho, e as outras de 39 litros cada caixa. Pode passar. Nós compramos um triturador de galhos, pessoal, faz a trituração dos galhos de podas urbanas. Essa matéria seca, ela é ensacada e ela é disponibilizada junto com a composteira para que as pessoas possam então ter a matéria seca em casa. Quem já tem, porque tem folhas que tem grama, não precisa levar a matéria seca, mas quem não tem, tem disponível. Próximo. Coloquei essa imagem aqui, que é da Embrapa, porque a Embrapa utilizou a nossa imagem, a nossa escrita, no manual deles de compostagem. Achei muito legal, a gente fica feliz com isso, né? Então, essa é uma pequena parte do nosso manual que a gente distribui junto para as pessoas. Pode passar. Nós fizemos vídeos para explicar como se usa essas composteiras, porque nós tivemos que entregar a maioria delas durante a pandemia. Então, a nossa organização teve que mudar de uma hora para outra e não pudemos fazer oficinas para entregar. Pode passar. Então, a gente fez os vídeos e também disponibilizamos a consultoria via WhatsApp e e-mail, que as pessoas podiam perguntar e ter a resposta na hora com ajuda para fazer a compostagem, se elas tinham ficado com alguma dúvida ou então para conversar, para falar sobre o que está acontecendo de errado, não deu certo, o que não está dando certo, né? Para isso a gente contratou uma pessoa especializada em compostagem para falar. Próximo. Gente, aqui só algumas imagens do nosso drive-thru de entrega de composteiras. Pode passar? Pode passar? Bem legal, né? A gente tinha aqui todo mundo de máscara. Dia de chuva, dia, né, de sol, dia muito frio, à noite, quando as pessoas tinham disponibilidade, porque isso a gente perguntou lá, quando que tu tem disponibilidade? Lá no formulário de inscrição. Pode passar? Até de bicicleta. Quem quer fazer compostagem vai buscar sua composteira do jeito que dá, né, pessoal? E para quem não podia, a gente levou. Pode passar. Algumas estatísticas eu coloquei também, depois se vocês quiserem ver, idade das pessoas, pode passar. 60 e poucos % de mulheres inscritas. E
Bem, os motivos pelos quais as pessoas estavam participando, então só 10% disseram que já tinham composteira improvisada, o resto ninguém sabia fazer compostagem, ninguém estava fazendo. Pode passar. E este ano as entregas foram feitas com oficinas. Então também de noite, depois do nosso horário de expediente, a gente ia lá e fazia as oficinas para mostrar como se usava então essas composteiras. Pode passar. E depois a gente estendeu para as escolas, né? A gente foi lá, fez os alunos mexerem nas minhoquinhas, entenderem como era todo esse processo, desde as EMEIs até as EMEFs. Pode passar. Obrigada pela atenção, pessoal. Esse é o Theo, meu filho, que não consegue nem ver por cima da composteira ainda, mas ele levantou os pezinhos, né? Então, a educação a gente faz pelo exemplo, e é isso que a gente se propôs a fazer com os 2 programas. É que as pessoas vivenciam isso no dia a dia, a gente acompanha eles, a gente se coloca à disposição de fato de participar disso tudo. E eu tô saindo daqui cheia de ideias. Vocês não têm ideia do quanto isso foi bom e do quanto que vai agregar pra gente dar continuidade nos nossos programas lá. Muito, muito, muito obrigada. Bem, acho que essa fala da Karen tem uma associação quase direta com o vídeo da Pousada Casa Azul, né? Se a gente for fazer essa conexão do que a gente pode apresentar para o turista, né? Então, se a gente faz uma compostagem, a gente faz esse convite, se a nossa realidade tem biodigestores na escola, isso fica um pouco mais suave, né? De ser replicado no âmbito da vivência turística. Bem, com tantas apresentações, vou passar então para o momento de perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta ou colocação. Foi um espetáculo essa apresentação de vocês, mas eu fiquei com uma dúvida que eu acho que é a dúvida da grande maioria aqui em relação à nossa amiga Karen, né? A sua apresentação foi esplêndida, mas eu fiquei muito empolgado, mas ao mesmo tempo muito receoso em relação aos custos de implantação desse projeto, que eu acho que é um mega projeto em relação a custos. Porque ideias estão muito, eu já trabalhei com várias implantações de horta nas escolas, em mercados, mas como sempre com recursos mínimos. E a surpresa maior, cara, é que você é representante do poder público. Então a minha dúvida é, diretamente, todos os recursos foram disponibilizados para a realização desse projeto vieram da fonte pública ou teve intervenção privada? Que bom que tu fez essa pergunta, porque em função do tempo não foi possível falar. Mas como eu disse, com essa inquietação de ter que fazer algo diferente, nós nos engajamos em montar um projeto em menos de 30 dias, lá em 2019, quando abriu o edital do Ministério do Meio Ambiente para a gestão de resíduos. Foi bem na época que nós tínhamos mudado de prédio, nós não tínhamos luz, não tínhamos internet, não tínhamos nada. Foi quando eu peguei o computador, botei debaixo do braço, fui na prefeitura, que é em outro prédio, e fiquei incomodando todo mundo para dizer eu preciso de um cantinho para trabalhar. E fiz isso, trabalhei final de semana, de noite, com alguns colegas que se engajaram também. E é aquela coisa, né? Foi um chute, porque talvez aquilo não iria servir para nada. Mas dentre 1.135 projetos, nós fomos contemplados. Foram só 21 contemplados. Então, na época, foi uma felicidade imensa. Nós conseguimos 4 milhões e alguma coisa. Mas, desses 4 milhões e pouco, a gente investiu 800 mil nos 2 programas. O restante foi investido em caminhões de coleta seletiva, em containers, nessa outra parte, porque esse nosso projeto ele tem 4 metas. Então, aqui nós estamos falando de apenas 2, né? E daí a gente comprou o triturador de galhos, que é um dos melhores do mercado, de quase 200 mil reais. Ele tem capacidade para toras de até 30 centímetros de diâmetro.
Então ele realmente tem um potencial muito grande. Nós compramos caminhonete para poder se deslocar para trabalhar na secretaria. Apesar de a gente já ter 3 veículos que nós compramos com o Fundo do Meio Ambiente, esse é o 4º, que então é só destinado para esses programas. E compramos tudo que era necessário para envolver nesse projeto, né? As composteiras, os biodigestores. Para a instalação dos biodigestores, a gente comprou caixa d'água para o biofertilizante, todas as peças que são necessárias para instalar. A gente precisou comprar lixeiras, que a gente colocou nas escolas com separação em 3 frações, para mudar também este pensamento, porque a gente lá também não concorda com todas aquelas cores, que é muito difícil de atender, e também não com 2 frações, né? Então, o objetivo foi justamente demonstrar a necessidade de separação em 3 frações. Foram vários itens que nós adquirimos e no total foi em torno de R$800 mil. Então, um recurso federal, né? Depois de muito esforço pessoal da equipe, né? É possível, né, gente? Mais perguntas para essa... Posso fazer um adendo? Pode. Para o ano que vem, a gente vai ampliar o programa de compostagem com recursos do Fundo do Meio Ambiente. Já está programado. Porque a demanda tem sido muito grande, a gente recebe quase todos os dias ligações das pessoas interessadas. Porque é o boca a boca, né? Eu vi que o meu vizinho está fazendo, eu vi que o meu amigo está fazendo e que o biofertilizante é maravilhoso. Que as pessoas se encantam com o poder que ele tem. Então tem sido bem bacana. E bem melhor do que os fertilizantes e outras coisas mais, né? Karen, para você também. Em relação ao home biogás, que ele tem um custo super alto, escola é um grande gerador de resíduo. Mas a viabilidade do produto, uma boca só de gás, eu acho que ainda não atende a totalidade de uma escola. Não teria, de repente, uma forma de vocês terem trabalhado isso de uma forma mais simples, com um custo menor que o home biogás? Porque hoje, com o home biogás, eu acredito que esteja em torno de R$8 mil. Então, para uma família em casa, né, sem ser um grande gerador, é inviável. Eu cheguei a procurar isso para minha casa, mas eu vi que era inviável, né? E até porque a quantidade do gás gerado é muito pequena. Eu fui a fundo, são, acho que, se eu não me engano, 2 horas de gás no máximo por dia, né? Enfim, é viável um custo tão alto desse para um retorno, de certa forma, tão pequeno? Existem 2 sistemas, né? Nós compramos 4 dos pequenos, que são esses que tem um fogão de uma boca, e o grande são 18 unidades com fogão de 2 bocas. Eles até dizem que tem como utilizar o fogão da própria escola, mas a gente preferiu utilizar o fogão separado. E sim, o fogo é diferente, ele tem uma pressão menor, né? Ele cozinha mais devagar, então ele acontece como um complemento. Todas as escolas continuam utilizando o seu fogão industrial, mas eles usam em conjunto esse outro fogão. Então isso proporciona uma redução, né, no uso de gás, uma economia, mas obviamente é só um percentual do total. O objetivo principal desse programa, pessoal, é educação ambiental. Não é resolver problema de gás, a gente consegue resolver quase todo o problema do resíduo. O que não resolve, faz compostagem, né? Sim. Não sei te dizer, se eu te cortar um pouquinho, não sei se o Roberto Guião ainda está aqui. Tá? Vem cá, Roberto. O Roberto é daqui do Rio, de Volta Redonda, e ele tem um projeto incrível no Clube dos Funcionários da CSN lá em Volta Redonda, e ele produz gás num biodigestor feito numa caixa d'água, que é um custo infinitamente menor do que um home biogás. Eu já vi vários projetos assim, mas o recurso do Ministério, ele não nos proporcionava nada que pudesse ser construído, tá? Só produtos prontos, só equipamentos.
Então, inclusive, nós compramos uma balança rodoviária que a partir do mês que vem, acho que vai começar a operar, porque até então nós não conseguíamos pesar os nossos resíduos. Foi comprada a balança também com esse recurso, mas nós tivemos que investir recurso próprio, 100 e poucos mil reais, só para construir a base da balança. Então, talvez não foi a melhor opção, mas era a opção que nós tínhamos. E como no mercado não existem muitos biodigestores assim, prontos ainda, acho que são umas 3 marcas que são mais conhecidas, a partir dos orçamentos feitos e das licitações, foi essa marca que então ganhou, né? Na área pública a gente tem tudo isso, nem sempre é como a gente gostaria ou tão econômico quanto gostaríamos, né? E tem a questão do edital também, né? Às vezes são critérios dos editais que nos levam a essas questões. Pode? Fazer um complemento em relação ao biodigestor. A cooperativa tem um biodigestor, a gente ganhou os moldes, que são placas de ferro, que você monta a estrutura e você coloca concreto. Então é de baixo custo em relação à durabilidade. Então os moldes que eu tenho, eu poderia emprestar para qualquer pessoa que quisesse fazer o seu biodigestor em qualquer lugar. E os moldes eu tenho capacidade de fazer quase 10 mil com apenas um molde. Eu posso fazer com 2 metros cúbicos, 4 metros cúbicos e 10 metros cúbicos. O que a gente tem na cooperativa é de 10 metros cúbicos. Eu tenho capacidade de triturar 100 litros de alimento por dia. E ele não está operando na sua totalidade. Até mesmo porque eu dependo de obra na cozinha para poder fazer com que ele realmente funcione da forma que ele tem que funcionar. E quanto à questão do fogão, você pode comprar qualquer tipo de fogão, você faz uma adaptação e você utiliza o gás que passa, claro, por uma filtragem para tirar o enxofre, e aí você queima ele normalmente no fogão comum. Então você não precisa necessariamente comprar um fogão especial, gastar um dinheirão, só apenas tirar aquele biquinho da frente do fogão normal e você vai ter um fogão funcionando, até um fogão velho para você fazer isso. Pessoal, só complementando, então eu acho que da nossa ideia, quem for replicar isso e usar recurso próprio, pode pensar em fazer um biodigestor nesse sistema que foi falado agora, né? Acho que são questões de adaptar de acordo com a situação. Só fazer uma sugestão, gente, de fato é possível montar, né, os digestores usando material alternativo, mas é complicado por questão de compra pública e tal. Então eu queria sugerir a BGS, que é uma marca, um pessoal de Curitiba, que está trazendo os digestores da China, estão fabricando uns aqui também, estão bem mais em conta do que o Home Biogás. Talvez na próxima etapa lá possa lançar mão, né? Em Venâncio, provavelmente a gente não vai instalar mais, porque todas as escolas que tinham espaço físico receberam, né? E na época nós então licitamos e não sei, acho que não teve outra empresa que participou. Foram representantes diferentes dessa empresa. Mas para quem vai fazer isso a partir de agora, eu acho que esse campo está crescendo e a tendência é que mais empresas vão começar também a produzir esse tipo de equipamento, né? E que é bom, porque daí vai reduzir o preço, porque é isso que a gente quer também, né? Gente, eu sei, desculpa, o tema né, a mesa foi inspiradora, a gente tinha muito para perguntar, mas infelizmente a gente já passou bastante do nosso horário de encerramento. Então vou pedir para a Cris encerrar a mesa, pode ser? Bem, então, agradecer bastante as múltiplas experiências, né? Atores diferentes, associação de moradores, prefeitura, consultoria ambiental, iniciativa privada e eu aqui como academia, acho que foram diferentes olhares. Agradecer a todos vocês, que a gente continue fazendo essa interface aí de turismo e meio ambiente. Deixa eu só fazer um convitezinho. Quem for no Rio de Janeiro, lá no Rio, quiser conhecer lá o Vale Encantado, estamos de portas abertas para vocês.